Bom dia, eu sou Caroline Carvalho, advogada, estou aqui representando a empresa Cronos e hoje nós estamos aqui com a Renata Baquião. Renata, vou pedir que você se apresente, fique à vontade, por favor. Meu nome é Renata, sou historiadora, sou professora também, né, professora de História e Geografia, mas também sou historiadora, né, e trabalho aí para a preservação da nossa região, da cultura, da história, da memória, já desde 2002, quando eu formei na faculdade, que a gente vem nesse trabalho. Tá? Obrigada. Nós da empresa Cronos temos feito esse estudo, né, da história da região, por isso nós chamamos você aqui hoje. E eu queria que você iniciasse falando um pouco sobre a história de Jacuí, a importância da história de Jacuí, como se deu toda a história. Então, né, quando a gente fala de Jacuí, a gente não pode falar na delimitação só do município hoje. A gente tem que voltar no século XVIII para a gente falar de uma área que no século XVIII recebeu o nome de Sertões do Jacuí. Uma área bem grande, que hoje contempla mais ou menos 30 cidades. Então, essas 30 cidades, a região geográfica, né, dessas cidades era conhecida como Sertões do Jacuí, né, no século XVIII. E foi uma região de grande disputa pelos mineiros e paulistas pela sua posse. Primeiro, por estar bem próximo da divisa hoje atual, né, de São Paulo, dos limites aí de São Paulo, e também pela grande presença aurífera, né, e de outros produtos minerais aí no período. Uma região de grande importância para a história mineira do Brasil também. Palco, como eu já falei, de várias disputas, né, das capitanias de Minas e São Paulo pela sua posse. Uma região, como diz um grande historiador aí, Tarcísio, infestada de quilombos, tá? Uma grande presença negra, né, significativamente na região. Uma região de muita história e que precisa ser preservada essa memória, né? Então a gente fala que a história dessa região ela é muito importante, então por isso precisa ser preservada e também divulgada, não só preservar essa história, como também divulgar para que não só as pessoas que pertencem a essa região, mas os outros do Brasil todo, do nosso estado, fiquem sabendo, né, da relevância que essa região teve para o Brasil. Tá? Que a sociedade tenha, né, esse sentido de pertencimento à cultura local, né? Cultura local. Que é muito rica, extremamente bacana. Com relação às ruínas de Jacuí, especificamente, a gente ouve bastante esse termo. Eu mesma não sei exatamente do que se trata, eu queria muito que você falasse a respeito disso. Então, as ruínas de Jacuí, tudo começou assim, a partir de 2005. Né? Nós temos uma associação em Jacuí, que se chama Sociedade Amigos de Jacuí, que é uma OCIB, né? E essa associação fez aí um contato com o professor Antônio Teodoro Grilo, historiador e antropólogo daqui de Passos na época. Ele era professor da FESP e era também curador do Laboratório de História. Então essa instituição fez um contato com ele para que ele fosse no local para poder estudar umas ruínas com os muros de construção de pedra, que fica bem próximo, mais ou menos a 2 quilômetros da cidade de Jacuí, próximo da rodovia, dentro de uma mata preservada, para que pudesse chegar a uma conclusão do que de fato teria sido o local. E eu desde o início estava com o Grilo, fui aluna do Grilo, né? Eles moravam em Jacuí, faço parte dessa associação, né, da SAGE, e aí nós começamos a realizar pesquisa, levantamento documental, da história do local, como também fizemos uma limpeza superficial, porque o local estava muito sujo, muita folha no meio do mato, para a gente poder enxergar bem mais o que tinha. E foi aí fazendo essa limpeza superficial que foi encontrado várias cerâmicas, né? E essas cerâmicas foram depositadas no local, de um local bem preservado, e documental. O professor Grilo chegou na conclusão, fez um trabalho, tá, no relatório, chegou na conclusão que as ruínas foi um forte. O nosso governador de Minas no século XVIII, no ano de 1764, ele esteve em Jacuí, Luiz Diogo. Ele veio para expulsar os paulistas que tinham descoberto ouro na região. Então a gente tem um bando do governador, a documentação que comprova. Então ele ficou em Jacuí uma semana e a gente acredita que esses muros, essas ruínas, foi de uma fortificação que ele pediu que fosse construída.
Primeiramente porque ele deixa guardas, tenente, e nos livros de óbito da paróquia de Jacuí, que a gente tem um acervo documental da paróquia preservadíssimo, tá? O livro de óbitos, batismo e casamento, desde quando foi constituída a paróquia foi constituída em 1762, né? Então a gente tem lá, e nós encontramos o nome desses cabos e tenentes que o governador deixou como padrinho de casamento, padrinho de batizado, né, de casamento, e também óbitos de escravos deles, de pessoas ligadas, porque eles ficaram um determinado tempo, né? Então, essas ruínas, elas representam então uma fortificação, uma guarda, assim como fundição, porque tem um local de muro, você vê que tem um corte no barranco de um córrego que passa, e já em pesquisas arqueológicas de arqueólogos, tá, tanto do IEFA como do IFAM que tiveram no local, eles realmente chegaram à conclusão que ali você tinha produto aurífero, né? Então, com isso, a importância desse bem. Então, nós comprovamos documentalmente a importância do bem. Mas a gente não tinha ainda uma forma de proteção legal. Então foi aí que começou, junto com essa instituição, movimentos da presença do município, gestores municipais, né, de outros historiadores, a Associação dos Historiadores e Pesquisadores dos Sertões do Jacuí, que a gente tem desde o ano de 2005, também sempre abraçou a causa, e nós conseguimos esse reconhecimento no ano de 2017. Tá? Parceria do IEFA com o IFAM, aí o IFAM mandou arqueólogos, o IEFA também mandou arqueólogos no local e realmente chegou na conclusão de que foi um local de fundição, de uma guarda do século XVIII e muito bem preservado, porque esses muros, por ter ficado dentro dessa mata, conhecida Mata do Jamil, que é o proprietário do local, eles ficaram bem preservados, né? No ano de 2018, esse material arqueológico, esses cacos de cerâmica que tinham sido encontrados, que estavam sobre a guarda da SAGE, foram levados, tá, junto numa parceria do Museu do Carces em Pains, na cidade de Pains, junto com a IFAM, nós fizemos o translado desses materiais para que o museu fizesse o levantamento, né, principalmente a curadoria desse material para saber realmente se é peça indígena ou se é peça, né, mais estilo português ou não, desse material. Então agora, a partir do próximo ano, com a questão da pandemia, esse ano ficou bem difícil o contato com o museu, nós vamos fazer o contato a partir de janeiro com esse museu para saber, já tem um relatório inicial dessas peças, e essas peças vão voltar para o município de Jacuí. Esse foi o acordo que judicialmente nós fizemos, tá? Envolvido aí com a Promotoria Federal daqui de Passos, tá? Nós tivemos que envolver isso com a preservação, para buscar a preservação do bem, então existe, tá? Esse envolvimento jurídico, e essas peças elas vão voltar para o município, e elas vão ter que ser abrigadas e ser montado um centro de memória, que não vai ser importante só para o município, mas um centro de memória de grande importância para a região, estadual e nacional, tá? Porque os arqueólogos deixaram bem claro que um local de fundição do século XVIII preservado como o das ruínas é difícil no Brasil. Então você vê a grande importância do bem. Que geralmente não chega até a sociedade, né? As pessoas não têm essa informação da relevância. Então o local ele não está aberto para visitação, porque existe aí uma questão judicial, né, de segurança. E no ano de 2017 nós conseguimos o decreto de sítio arqueológico pelo IFAM, então o bem já tem propriamente dito uma medida de proteção, né? Mas ele ainda não está em acesso de visitação porque precisa ser tomadas várias medidas, cercamento do local, né? A delimitação todinha, e precisa também ser feito pesquisas arqueológicas, né? Para chegar na conclusão final do local. Então tudo isso está em trâmite judicial, tá? Mas assim, para a gente saber que o bem tem uma relevância histórica muito importante, tá? Renata, você como trabalhadora da área histórico-cultural, a gente fala muito sobre documentos, qual que é a maior dificuldade que você encontra para preservar e resguardar a documentação, enfim, que é colhida durante esse período que você está trabalhando?
A grande dificuldade é porque, como eu falei, Jacuí, a região, ela pertenceu a um momento a São Paulo, a capitania de São Paulo, né, e um momento em Minas. Então você tem que fazer um vasculhamento nos arquivos, né, tanto de São Paulo como de Minas. Então, assim, nesse período, até que levantou e comprovou realmente com documentos o que seria as ruínas, então foi muito árduo. Porque se a gente pega 2003, 2004, 2005, até meados de 2008, hoje a gente já está com um programa legal online, né? Muitos arquivos já disponibilizam essas buscas, né, online, mas não, no período a gente teve que ir nos arquivos e procurar. Então, é essa questão da documentação. Você tem documento que você encontra na Cúria Metropolitana de São Paulo, outros nos arquivos de São Paulo, outros estão no arquivos, né, em Belo Horizonte, na PM. Outros documentos estão no Arquivo Ultramarino em Portugal, né? Então, assim, demorou muito para a gente conseguir juntar esses documentos, né? Porque pela importância histórica da região, você está vendo, né? Que tem documentação até em Portugal, né? Tá bem. Renata, eu vou pedir que você fale um pouco também da importância do sítio para a nossa região. Olha, o sítio arqueológico, que a gente deu o nome de sítio arqueológico do Lanhoso, tá? É porque nós tivemos um cabo que tinha esse sobrenome de Lanhoso, e então nós batizamos o local, né, em homenagem a esse cabo. Então, o sítio arqueológico do Lanhoso, a importância dele regional é muito grande, porque a gente não pode falar do local no século XVIII só Jacuí, como eu já disse aqui, era uma região muito extensa, né? Então a história, ela não é só local, é uma história regional, é uma história nacional, é de grande importância. Então pensa a hora que esse local já estiver aberto para visitação, composto com esse centro de memória, com essas peças, né? Que fantástico, a gente está envolvendo a sociedade civil, está envolvendo os alunos, né, para poder conhecer a memória da sua região. Então é de grande importância. Imagina, Sete. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouco do que você pensa pessoalmente sobre os rumos da cultura da nossa região. Eu penso bem positivo dos rumos da cultura da nossa região, apesar de grandes entraves que a gente sabe, principalmente políticos, né, que a gente tem. Mas eu penso assim, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir preservar e divulgar essa memória, né? Então, a educação é uma peça-chave, né? Eu, como educadora, também tenho que pensar nesse mérito. Então, essa parte da educação tem que ser envolvida. Os alunos, desde pequenininhos, na educação infantil, eles precisam conhecer, tá, a memória de sua família, a memória local, a memória da região. É só assim que vai ser feita a preservação. A cultura de um povo, ela só é preservada se esse povo conhecer e divulgar, tá? Então, eu penso nesses rumos, tá? Conhecer e fazer parte, né? Ter o pertencimento da região que mora, conhecer completamente a sua história. Começar bem ali pelo local até chegar ao regional. Renata, muito obrigada pela sua presença. Essa foi mais uma entrevista da série de entrevistas que a empresa Cronos tem feito na busca de compreender a história e a cultura da região. Eu espero que seja útil para a sociedade. Meu muito obrigada e bom dia.